Que Deus abençoe a cada aluno da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos aqui na disciplina Introdução à Bíblia. Aqui é o professor Marco Faleiro. Vamos lembrar aqui rapidamente o nosso lema, né? A gente é sempre bom lembrar. E tente falar, e tente fechar os olhos e falar o lema. Vamos falar, eu vou falando e você vai tentando falar na minha frente. Vamos lá? Logos é Deus Pai se revelando ao homem. Logos é Jesus Cristo salvando o perdido. Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Sem a atuação do Espírito Santo, nós não compreenderemos a revelação de Deus, porque é o Espírito que mostra quem é Deus. O Espírito de Deus mostra quem é Deus. Mas vamos lá, vamos continuar. Essa é a aula dupla 7, em que envolve a aula 13 e 14. Nós estamos na última parte da aula 14 e a última parte dessa aula dupla, que é a sexta parte, que é dessa vídeo apresentação, no encontro 4, né? O quarto encontro dessa disciplina. Estamos a falar agora, nessa última parte ainda, do assunto símbolos da Bíblia, dentro da simbologia bíblica. E nós já colocamos os textos bíblicos e agora nós vamos ler juntos esses textos, vamos fazer alguns comentários pequenos para terminar essa aula e terminar esse assunto de símbolos, né? Os símbolos citados nos livros de hermenêutica. Sim, nós sabemos, conforme falamos, que pode ser uma abordagem muito maior da simbologia, dentro daqueles aspectos de sons, de palavras, mas sempre temos que pensar, será que esse é o nível de revelação do código da Bíblia, né? A ponto, por exemplo, de quem não tem acesso à língua original, ao conhecimento das letras, das palavras, dos sons, ele não teria revelação, uma certa revelação de Deus? Ou talvez poderia até ser pensado assim, não, está lá, mas também está no outro, ou seja, dentro do mínimo necessário você tem a mesma revelação do máximo necessário. Bom, fica aí então uma proposta para a gente pensar. Mas vamos lá, a gente falou sobre a proposta, pelo menos aquela proposta básica que a hermenêutica ortodoxa, né, e reformada nos apresenta, que é a do espelho. São 9 pontos aí, né, principais. O espelho como um símbolo, o pensamento crítico como um símbolo, a semente, o lavador e a água, a lâmpada e a luz, o fogo, o martelo, a espada, o alimento. Tem mais, professor? Pode ter muito mais símbolos, né? Nós estamos colocando só alguns básicos, né, mas que pode ter muito mais símbolos. Por exemplo, quando a gente entra no campo do tabernáculo, lá tem as cores. As cores podem ser uma análise simbológica, nós não vamos entrar nesse aspecto, mas está lá, cores, né? Tipos de animais, pode ser também, os próprios animais podem também ser uma simbologia, por exemplo, apocalipticamente, a gente tem lá o caso do leão, do urso, da águia, né? Que podem ser símbolos bíblicos, sim. Tem muito mais símbolos, mas nós estamos chamando a atenção apenas para entrar dentro desse ambiente hermenêutico do que, como a Bíblia é profunda em comunicação, né? Deus se comunica simbologicamente, que é antropicamente, ou seja, de uma forma que o homem compreenda. Ele usa então coisas que são do cotidiano, da vida do ser humano, para que o homem entenda a comunicação de Deus. Aí dentro da ideia de alimento, nós temos aí leite, pão, carne, mel, né? Por exemplo, a ceia do Senhor. O vinho e o pão. O pão é um pão sem fermento, né? Olha, isso tudo é simbologia. Mas vamos ler os textos bíblicos. Tiago 1, 23 e 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Olha o espelho aí como um símbolo do homem que é ouvinte e não praticante, mas é o que contempla e o que? Só contempla, né? Então, olha a análise hermenêutica aí, dentro de um símbolo. Veja, pensamento crítico, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é apta para discernir o quê? Pensamentos e propósitos do coração. Mas o que é pensamento e propósito?
Bom, tem que se fazer análise. Então aqui é um pensamento crítico. Veja o caso da semente, 1 Pedro 1,23. Pois fostes renegados, não de somente de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O lavador e a água, Efésios 5,26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Então a palavra ficou ligada à água e a santificação à lavagem. Isso é uma simbologia. A lâmpada e a luz. Veja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É uma forma simbológica de apresentar um princípio bíblico. E a Bíblia é cheia de formas simbológicas, né? Nós temos as parábolas, que são também simbologias, e uma análise, inclusive, muito própria, né? A análise das parábolas, né? Existem até academias que têm disciplina só para análise de parábolas, né? Nós temos as histórias, nós temos muita coisa na simbologia. Veja o fogo. Jeremias 23:26. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, mas a palavra é fogo? Sim, simbologicamente. Martelo. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra martelo que esmiuça a penha? Então que penha é essa? Que rocha é essa? Espada. Hebreus 4:12. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, nós até lembramos aí daquela outra grande simbologia da Bíblia, que é a armadura, né? A armadura, inclusive, que envolve a ideia da espada. Alimento. Jó 23:12b. A parte B, né? Quando fala B, é a metade do verso. As palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Olha que coisa. Palavra ligada a alimento. E dentro de alimento, nós temos aí aquelas propostas que a gente fez, o leite. Em 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Leite espiritual. Então aqui é claro que primeiro está usando a ideia de criança recém-nascida, não é uma criança qualquer, mas uma recém-nascida. E a recém-nascida precisa de um leite. Mas que leite? O leite que vem da mãe, né? É um leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento, assim como uma criança recém-nascida. O alimento ainda com a ideia do pão, Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Então, pão se ligando à palavra. Alimento, carne, Hebreus 5:12-14. É um texto um pouco maior, vamos ver. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha o tanto de ideias dentro de alimento aí, não só o alimento, como a ideia aí do leite, alimento sólido, mas também a ideia de criança e adulto ligados a esses alimentos. Isso é uma análise simbológica dentro da Bíblia. Veja ainda dentro da ideia de alimento, mel, Salmos 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Mas que paladar é esse? A boca por acaso sente as palavras? Não. É lógico que aqui é uma simbologia, né? E está sendo colocadas as palavras doces, as palavras de Deus, doces como o mel. E o mel? Então o que é o mel? O mel é a palavra ou o mel é o que a palavra produz em nós? Percebem aqui como produz uma análise? Né? Então tudo isso é analisar, né, a simbologia bíblica. E como eu disse, é muito amplo a ideia de simbologia bíblica. É lógico que o que nós estamos dando aqui é aquela base bem básica, né, de simbologia bíblica, aquilo que é óbvio, aquilo que é claro, né, aquilo que é utilizado para se passar a mensagem. Mas pode ter muito mais profundo? Sim, é claro que tem, né? As próprias palavras em si podem.
Será que pode ser do original? Pode. Sem dúvida, muitos pastores, principalmente os pentecostais, utilizam muito da análise dos textos originais, né? Mas tudo isso tem que ser considerado, acima de tudo, de que Deus se revela a todos, né? Então a gente analisou aí aquelas coisas básicas, só que você deve saber, que é o espelho, o pensamento crítico, a semente, o lavador e a água, a lâmpada e a luz, o fogo, o martelo, a espada, o alimento, né? Então está aí para você essas 9, e também dentro de alimento, como nós já falamos, o leite, o pão, a carne e o mel. Então com isso nós terminamos, né, essa 7ª aula dupla, né, e essa 14ª aula, né, da introdução à Bíblia, né, em que nós tratamos sobre o contexto histórico-cultural e os símbolos, e mais especificamente nós estamos a terminar a parte da simbologia bíblica. Tem muito mais assunto sobre o contexto histórico, cultural? Tem muito mais, você vai ter que analisar. E simbologia? Não, tem muito, muito mesmo, né? Mas cabe a você entrar ou não e estudar mais ou estudar menos, porque o que nós damos é o início. Todo curso de teologia é só uma introdução à teologia. Você está sendo introduzido em muitos estudos que irmãos em Cristo, durante toda a história da igreja, nós estamos falando de 2000 anos de história e de estudo dos homens e mulheres de Deus, né, que escreveram livros e livros, né, que ensinaram, que pregaram, e é lógico que você não vai querer ter tudo, né, você vai ter que analisar. Nós vamos dar o caminho, né, a entrada, o começo, para você seguir em frente. Agora, quem é que vai saber mais, quem vai saber menos? Quem estudar mais, né? E quem precisar, porque é lógico, o que eu sempre chamo a atenção para os meus alunos é que aquilo que Deus está te chamando a estudar, você sente vontade de estudar, é destacado, parece que brilha, né? É aquele insight, aquela luz que Deus dá num assunto ou numa disciplina, e você sente, não, isso daqui eu tenho que entrar, eu preciso disso, né? Então fique atento, porque Deus, durante todo o curso, vai te dar essa luz, esse insight, né, que você vai perceber, não, isso daqui é muito especial para mim, eu quero estudar isso. E inclusive nós podemos ter vários dos alunos que vão querer ser professores, por que não? Né? Mesmo que você seja um professor de escola dominical na sua igreja, mas às vezes você pode ser também um professor de ensino superior na Logos, né, dentro da área de teologia. E se você tiver esse interesse, procure a coordenação pedagógica, procure o diretor, né, da sua unidade, seja o CTMI, seja o CTMSM, né, que é da área do ensino intensivo, do ensino modular, ou mesmo procure a reitoria, né, e fale, eu quero estudar, eu quero ser um monitor de uma disciplina. Você pode pensar nisso, né? Bom, então nós estamos a terminar essa aula e nós queremos pedir que Deus continue a abençoar você. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada aluno que está a receber essa palavra. E que essas palavras sejam palavras que venham a transformar a vida de cada aluno que está a ouvir essas videoapresentações. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que em nome de Jesus venha abençoar e dar entendimento, abrir as mentes para que eles entendam aquilo que precisam entender. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Então, deixamos aí essa última parte para você e até a próxima aula, a 15ª aula e a aula dupla 8, que nós vamos abordar no próximo vídeo de apresentação. Deus vos abençoe.